Então eu queria te perguntar das suas experiências sobrenaturais. Isso, vamos para isso. Porque, bom, interessante você acompanhar nosso programa com a Vandi especificamente. E eu acho que é uma coisa que as pessoas devem te perguntar, porque talvez as pessoas não consigam separar que o que você consome e trabalha não tem a ver exatamente com a sua vida. Mas é uma pergunta válida para se fazer se, paralelo a isso, que não é por isso que você faz isso, acontecem coisas com você também. Bom, tá bom. Experiência sobrenatural. Não é bem uma experiência sobrenatural. Assim, vai, mais uma vez, vou repetir. Não é uma questão de tomar café. Não. A Vandinha é a Vandinha, né? Não tem nada a ver. Mas comigo acontece bastante, por exemplo, tem assuntos. Vocês querem uma coisa bem curiosa? Claro. Por mais que não pareça que eu troco o nome das pessoas, eu tenho uma questão com a Elisa Samúdio. Todas as vezes, e eu não sei por que isso acontece, de repente um dia eu pergunto pra Vandinha. Todas as vezes que eu vou falar sobre algum crime que ela me passe pela cabeça por algum motivo, eu encontro ali alguma semelhança e eu vejo aquela situação, quando eu vou fazer o vídeo, eu não pensei no nome dela, eu não pensei em absolutamente nada. E isso começou com a Elise Matsunaga. E aí eu pensei, não, isso aconteceu porque são Elise e Elisa. Só que diversas vezes eu vou gravar um vídeo e eu sinto uma coisa muito esquisita no meu próprio corpo e sai. Eu juro, eu não entendo como sai, mas acaba saindo. Até que isso gerou uma brincadeira uma vez na live. A live de membros, ela é fechada. E eu conversando, e de novo já ia sair um Samúdio. E o pessoal fica, Joyce, para com isso, para com isso, para com isso. E um dia, eu tenho plena convicção de que eu sonhei com essa moça. E não foi um sonho muito bom. Primeiro, porque eu sei que ela não tá viva. Segundo, né? Que eu não sei, ela dizia pra mim, não entra nesse assunto. Isso já era época do canal. Eu falei, gente, eu tô vendo coisa demais de crime, eu tô ficando meio surtada, tal. Comecei a ficar assim. Aí um dia eu tava, assim, na porta do banheiro e bem de frente, tipo, tem estante pela minha casa inteira. E tem uma pequena verdinha, assim, que fica perto do banheiro. Eu não sei porquê, tipo, no campo de visão eu só via aquele livro. Aí, naquele dia, eu abri o Instagram e veio uma pessoa, entrou em contato comigo, lógico, uma pessoa viva, né? A pessoa existe e tal. E ela me contou uma história, tipo, enorme. De tudo, todas as possíveis coisas que poderia ter acontecido com essa moça. E aí eu comecei a dar-lhe a sonhar mais ainda com essa moça. Eu falei, Joyce, você tem muita vontade de ganhar dinheiro, fica na sua, você quer fazer vídeo. E é uma pessoa que eu não toco no assunto. Falar dela não me faz bem. É uma das histórias que eu menos sei, não sei muita coisa sobre essa história. Eu não tenho tanta familiaridade com o caso em si, porque todas as vezes que eu tentava prestar atenção em alguma coisa desse caso, me gerava um arrepio tremendo, mas tremendo mesmo, e eu não conseguia seguir, eu tinha um bloqueio com aquilo. E também, às vezes, acontecem umas coisas, por exemplo, de luz. Aqui, luz em qualquer lugar, assim, dependendo de como tá, eu dou umas interferências na luz. Já teve aquela questão do disco que eu comentei com você, mas conforme o tempo foi passando, isso foi ficando melhor. Mas quando eu era mais nova, a coisa era bem mais pesada. De ver mesmo, de sentir cheiro. Eu sou muito de sentir cheiro, e normalmente não são cheiros bons. E todo mundo, quando sente, né, de flores, eu sinto cheiro de mel. Não, eu sinto cheiros bem ruins. E eu começo a investigar a minha casa inteira. Assim, eu sou aquela pessoa que cheira um tapete. Sai cheirando, assim, as coisas e começa... E não sai. Eu chego pra ele e fico... Você tá sentindo o cheiro de tal coisa? Você tá sentindo? E a pessoa não tá sentindo. E aquilo parece que vai ficando... Quando você vai perguntando, vai ficando mais forte. Mais forte, mais forte. Aí, às vezes, ele até brinca comigo e fala... reza, né? Tipo, faz alguma... Eu falo, eu não sei. Eu não sinto essa... Eu sou um pouco também desconectada de religião. E eu fico naquela... Só que depois começa a vir, assim, um mal-estar, como se fosse uma pressão que cai.
E eu tenho uma necessidade enorme de pôr o pé no chão. Alguém me ensinou isso uma época. Quando você sentir isso, põe os seus pés no chão, porque você... Parece ter um lance energético, eu não sei. Eu sei que de fato funciona. Porque dependendo da situação, eu passo mal mesmo, da pressão cair, nada parar no coisa. E o estômago é uma coisa que eu sofro muito. Parece que aquilo tudo, ele reverbera, tipo, no estômago. Eu não sei por quê. E isso começou, na verdade, toda essa coisa... Teve um episódio bem marcante na infância que, olha, sinceramente, quando a minha mãe estava grávida de mim, a minha mãe teve um sonho de uma garotinha que dizia para minha mãe que queria ser filha da minha mãe. Só que a minha mãe, ela tem uma religião que não acredita nessas coisas. Então, passou batido. Só que conforme eu nasci, fui crescendo, essa criança que aparecia era uma criança, essa criança que aparecia, ela estava sempre perto do meu berço. Quando eu fui ficando mais velha, eu guardava coisas para ela. E minha mãe achava que era alguma coisa do tipo, amigo imaginário e essas coisas. Até o episódio da cama. Porque eu estaria brincando com ela, eu estaria sentada na cama. E a cama da minha mãe, vocês lembram daquelas camas das nossas avós, que eram de mola e que é onde a pessoa senta, fica? Uhum. A minha mãe viu aquela marca. E aí a minha mãe começou também a sentir um pouco, acho que de medo de mim, né? Não tinha como dar conta, mas, né, não dá pra jogar fora agora. E a minha mãe foi segurando lá a barra. Aí teve aquela coisa toda, juntaram ali algumas pessoas e fizeram orações e tal, não adiantou nada. Continuou. E aí, quando eu tive acho que quando eu cheguei assim, uns 6 anos de idade, eu já sabia o nome dela, que agora eu esqueci. Eu não lembro mais o nome dela. Mas um dia, ela disse que ela ia embora. Isso, eu não sei dizer pra você se eu conversei com ela, se eu sonhei com ela. E ela dizia assim pra mim, antes de ir embora, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu. E era o terreno da casa. O terreno da casa da minha mãe. E desse terreno, foi igual filme mesmo, parece que tudo foi desaparecendo e apareceu assim um lugar muito pobre, uma casa de madeira pintada de azul, com a torneira pro lado de fora, e tinha um homem, assim, bem loiro e 2 crianças, uma menininha de uns 12 anos e um garotinho de uns 5. E por algum motivo que envolvia, eu não sei se ele abusou da filha e a filha engravidou, eu não sei te dizer o que aconteceu ali, não consegui entender essa parte, talvez até pela idade, não tivesse isso na cabeça, mas por algum motivo essa menina estava grávida e ele deu uma surra nela e ele acabou matando ela. E eu lembro, assim, consigo lembrar perfeitamente das camas como eram. Tinha um cobertor antigamente chamado Dorme Bem. Era um cobertor muito antigo. Então não tinha colchão. Só tinha aqueles cobertores ali empilhados. A casa, assim, era muito precária. E ele matou ela e depois a mulher via. E eu já via eles espalhando os pedaços dela pelo quintal. E quando minha mãe construiu, aí quando eu contei isso pra minha mãe, a minha mãe começou a chorar. Porque ela virou pra mim, ela falou assim, quando a gente começou a fazer a fundação da casa, a gente teve um problema. Porque eu já estava mais velha também, quando eu contei isso pra ela. E aí ela falou que eles encontraram muitos ossos humanos, pedaços de ossos humanos. Não dava, chegaram a chamar a polícia e tal, mas como era tudo muito antigo, você sabe, né, como é que funcionam as coisas aqui? Tudo muito antigo, ninguém... E nessa época que ela encontrou esses ossos, ela estava justamente grávida de mim. Então, foi encontrado aqueles ossos, não chegaram a encontrar crânio, achavam, assim, um pedaço de um fêmur humano, e era justamente de alguém que não era adulto pelo tamanho que eles estavam vendo ali. E essa menina que eu via e tal, por mais que ela devia ter ali os seus 12 anos, ela era muito pequena, assim, magrinha e pequena, ela parecia uma criança bem mais nova. E por algum motivo ali, eles foram embora. E aí sempre tem aquela senhora mais velha, né, da região, que você vai perguntar. E ela lembrava o nome deles. E ela dizia, eles estavam aqui num dia, e no outro dia, quando amanheceu, eles não estavam mais. E ninguém sabe para onde eles foram. E o terreno ficou por lá, até cair na mão de um outro cara, que acabou vendendo para o meu avô, e meu avô acabou deixando para minha mãe. Então,
isso já era uma história muito antiga, mas tinham pessoas que lembravam. Eles eram alemães e falavam muito mal o português. Então, se presume que eles moravam há pouco tempo naquele lugar. Mas, na época, a gente tem que pensar que é de Porto de Santos. Então, vinham muitas pessoas de outros países e acabavam ficando por ali mesmo, assim, por Santos, São Vicente e tal. Acabavam ficando por lá. E eu não sei, eles acabaram por lá e um dia eles estavam lá, no outro dia não tinha mais nada lá. Então, e ela ficou ali um bom tempo comigo, até mais ou menos 8 anos de idade. Eu via ela, às vezes, mas eu não falava com ela, porque eu já tinha aprendido que falar com ela era errado. Então, eu não falava, eu ignorava, mas eu também não tinha medo. E aí foi quando, um dia, eu meio que fiquei brava com o que estava acontecendo, porque não é o tipo de coisa que você divide com seus coleguinhas da escola, né? E eu mandei ela embora, mas eu escorracei bastante mesmo. Vai embora, vem embora. Eu falei que eu tinha medo dela e tal. E ela foi mesmo. Ela entrou numa porta, ela abriu a mão assim, numa porta e desapareceu. Quando eu sonhei com ela de novo, eu tinha 9 anos. Eu sonhei com ela à noite. E quando foi no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, eu tive a minha primeira crise no coração. Foi daí que foi todo o desenrolar da doença até a operação aos 18 anos de idade. Aí eu sonhava que ela puxava uma linha que dava no meu quarto e ela começava puxando e depois eu puxava para tentar entender e ela saía do chão. E eu sonhei com ela antes de ter a primeira crise e sonhei com ela antes da minha cirurgia. Depois disso eu nunca mais sonhei com ela. Mas depois que eu voltei do hospital, porque foi uma cirurgia, foi uma ablação que eu fiz, e eu tinha um feixe a mais, um feixe elétrico a mais no coração. Então, isso foi uma cirurgia muito complicada. Foi uma das primeiras cirurgias desse tipo que eles faziam por vídeo, né? Então, parecia um vídeo... Jogaram um videogame com o meu coração. E aí, depois disso, que tudo isso, né, passou e tal, a gente, né, se sente, vamos viver e tal... Eu não sonhei mais, assim, com ela, mas eu também não voltei a mesma pessoa.